Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer mais algumas resoluções de exercícios. São 4 exercícios, então vamos lá. Exercício número 1, uma questão da prova da VUNESP. E aí nós temos um plano inclinado, conforme mostra aqui na figura abaixo. Nós temos um corpo de massa M, temos um outro bloquinho aqui também de massa M. O coeficiente de atrito aqui entre o plano e o bloco A vale 0,2. A roldana é isenta de atrito, também despreza seu efeito de atrito com o ar ou resistência do ar. Os blocos têm massas iguais e a aceleração local da gravidade tem intensidade igual a G. A intensidade na força tensora da corda, ou seja, nesta daqui, supostamente ideal, vale quanto em função da massa e da gravidade. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui é com relação a estes números que foram colocados aqui no cantinho e tem a ver com a questão dos ângulos. Nós temos um triângulo retângulo aqui, cateto igual a 3, o outro cateto igual a 4. Nos falta ainda, para entender o ângulo B, a dimensão da hipotenusa. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao outro cateto ao quadrado, h ao quadrado igual a 25, h igual a 5. Então agora nós temos todos os dados para a gente resolver o seno e o cosseno deste ângulo. Seno do ângulo B é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, 3/5. Cosseno do ângulo B é cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno igual a 4/5. Agora a gente já pode fazer o nosso diagrama de forças em torno do bloco A. O que a gente tem aqui? Nós temos o nosso eixo Y, o nosso eixo X, nós temos o desenho aqui do nosso plano, temos aqui a normal ao plano. Primeira força, força P, sempre para baixo. Segunda força, aqui a força tensora no cabo que está segurando o bloquinho aqui, paralelo à superfície. A força normal, que aparece quando você coloca alguma coisa no plano. O bloquinho aqui, então o plano empurra o bloquinho com a força normal. E a força de atrito, aqui também paralela ao plano, perpendicular à força normal. Então esse é o nosso diagrama de forças. E temos aqui este ângulo B, que é igual a este aqui também, e igual a este aqui também. É só quando a gente dá essa giradinha, isso aqui também gira, então você tem o ângulo B aqui, aqui e aqui. Temos o nosso diagrama, temos os ângulos aqui representados, e agora a gente tem aqui a aceleração do bloco A. Também precisamos ter a direção para que a gente possa montar as equações de dinâmica. Então, temos aqui somatório das forças no bloco A. O que a gente tem? A gente tem que N é a normal neste eixo aqui, é igual a P vezes cosseno de B. Então, nós temos a somatória neste eixo. N igual a P vezes cosseno de B, a gente já determinou aqui que é 4/5. Então, a gente já tem a nossa normal. A somatória de forças neste outro eixo aqui. Então, eu tenho T menos, o que eu tenho do lado de cá? Força de atrito. E eu tenho também aqui a componente da força P, que é P vezes seno de B. Sem o ângulo B, então P vezes seno de B é igual a massa vezes aceleração. Lembre-se, força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante no bloco A igual a massa vezes aceleração do bloco A. T é a tração, que é o que a gente quer descobrir, menos força de atrito μ vezes a normal, menos P seno de B igual a massa vezes a aceleração do bloco A. μ nos foi dado, é 0,2, está aqui em cima, no problema, vezes P, vezes 4,5, que é a normal, P vezes 4 dividido por 5, menos P vezes seno de B, que é P vezes 3/5, igual a massa vezes a aceleração.
A gente põe o P aqui em evidência, a gente fica aqui com tração igual a menos P vezes 0,8, 0,2, 0,4 dividido por 3/5 mais 3/5 igual a massa vezes aceleração. Tração menos peso vezes 3,8 dividido por 5 igual a massa vezes aceleração do bloco A. Bom, agora já podemos passar para o bloquinho B. Diagrama de forças no bloco B. O que a gente tem? Bastante simples. Força P para baixo, tração no fio para cima. E aqui, se a gente disse que a aceleração do bloco A estava nesse sentido, a aceleração do bloco B estava neste sentido aqui para baixo. O que a gente tinha das somatórias das forças no bloco A? A gente tinha aquela equação que a gente fez na página anterior. Tração menos P vezes 3,8 dividido por 5 igual a massa vezes a aceleração do bloco A. Vamos agora na somatória das forças do bloco B. A gente também tem que a resultante, ou seja, P menos T, é igual a massa vezes a aceleração do bloco A. Desculpa, aceleração do bloco B. Como é que a gente coloca essas duas coisas juntas? Vamos juntar essas duas pontas aqui. Se este bloquinho está amarrado neste bloquinho, a aceleração deste bloquinho é igual à aceleração deste bloquinho. Então eu tenho que massa vezes a aceleração de A é igual a massa vezes a aceleração de B. O que eu tenho que MA é igual a T menos P vezes 3,8 dividido por 5 é igual a P menos T, que é a segunda equação. 2T, passei esse T para o lado de cá, passei todos os P's para o outro lado. E a gente tem que 2T's igual a P mais P vezes 3/8. 3,8 dividido por 5. 2T igual a P vezes 8 sobre 8 dividido por 5. P igual a 4,4 dividido por 5. E como ele quer que você expresse isso em função de M e G, a gente tem aqui resposta final. A força tensora é igual a mg vezes 4,4 dividido por 5. Exercício número 2. Eu tenho aqui um bloco de massa 5 kg. Ele é arrastado aqui ao longo, né, desse plano inclinado, conforme aqui a gente está vendo nessa figura. E para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, a intensidade da força F aplicada nele deve ser igual a... Esta é a pergunta. Pede-se para considerar que a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ igual a 0,6. Θ é esse ângulo aqui. Façamos o nosso diagrama de forças aqui. Então aqui nós temos o nosso plano inclinado. Nós temos a primeira força atuando sobre o bloquinho aqui, a força P. Tem uma força normal aqui, perpendicular à superfície. E tem a força F aqui e os nossos ângulos θ. Estava aqui θ, a gente representou θ aqui. Estes são ângulos opostos pelo vértice, então esse aqui também é θ. E se eu der essa girada aqui no ângulo, este aqui também é θ. Então agora temos aqui a força, a normal e a peso. E temos aqui que a gente quer que a aceleração seja de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nosso objetivo é que o bloquinho se desloque com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Força resultante é massa vezes aceleração. Massa do bloquinho eu já sei. A aceleração que eu quero que ele tenha é 3. Então a força resultante tem que ser igual a 15 newtons. Força resultante é a somatória das forças que atuam sobre o bloco. Como é que é a resultante aqui dessas forças que atuam sobre o bloco? Eu tenho neste sentido aqui, eu tenho a força resultante, vai ser igual a força que eu estou aplicando, menos a força peso vezes o seno do ângulo θ. Então eu tenho que a força resultante é igual a F menos P vezes 0,8, seno de θ 0,8, 15, que é a força resultante que eu quero obter, é igual a F menos 50, que é a força peso, vezes 0,8, 15 igual a F menos 40,
força resultante igual a 55 newtons. Próximo exercício, número 3. A barra homogênea de peso desprezível. Então, nós temos essa barra aqui, ela não tem peso, está sob a ação de 3 forças de intensidade, F1 igual a 20, F2 igual a 40 e F3 igual a 60. E ele pergunta qual é a rotação produzida em torno do ponto X. Nosso ponto X está aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem uma força 1 aqui para cima, nós temos uma outra força 3 aqui também nessa apontando para cima, e nós temos a força 2 apontando para baixo. Então vamos ver como é que isso aqui gira. Falta ainda as dimensões. Então nós temos aqui que cada uma dessas forças está aqui, ó. A força 2 está a 2 metros, a força 3 está a 2 metros e a força 1 está a 2 metros mais 2 metros. Então a força 1 está a 4 metros. Somatório dos momentos em torno do eixo X. Somatório dos momentos é igual a F3 vezes 2, então F3 vezes 2, nesse sentido, então a gente está chamando esse sentido de positivo, mais F2 vezes 2, também aqui ó, está no sentido positivo, então nós estamos girando nesse sentido de horário positivo, e a força F1 está fazendo um momento no sentido horário, ou seja, negativo nesse nossa convenção para esse exercício. Então, menos F1 vezes 4 é o momento produzido pela força 1. Isso aqui é 60 vezes 2, mais 40 vezes 2, menos 20 vezes 4. Isso é 120, mais 80, menos 80. Então, nós temos o momento resultante igual a 120 newtons vezes metro, no sentido anti-horário. Então, a barrinha vai girar neste sentido aqui. Exercício 4. A gente tem uma figura aqui abaixo, onde a gente tem um bloco M, ele está em equilíbrio, então a somatória de forças aqui é igual a 0. E a gente tem 3 cabos com tensão igual a TA, TB e TC, respectivamente. E ele pede aqui para você descrever a relação entre os módulos destas forças. Então, o que a gente tem aqui? Qual é o nosso diagrama de forças? Nós temos a tensão no cabo B, aqui para baixo. Nós temos a tensão no cabo C, aqui inclinada. E nós temos a tensão no cabo A, aqui perpendicular ao cabo B. E este ângulo aqui nós vamos chamar de alfa. O que a gente sabe? Como o bloco está em equilíbrio, a gente sabe que o somatório das forças de X é igual a 0. Então eu tenho que as forças para este lado são iguais às forças para este lado. Então, a força para este lado é TC vezes cosseno de alfa. A força para o lado de lá é TA. As somatórias ao longo do eixo Y também é igual a 0. Então, a gente tem TC vezes seno de alfa, que é a decomposição dessa força para cima, é igual a TB, que é a força para baixo. E nós ainda sabemos o que mais? Nós sabemos que seno de alfa e cosseno de alfa são valores menores do que 1. Então, o que se conclui daqui? Se TC vezes alguma coisa que é menor do que 1 é igual a TA, a gente tem que TC é maior do que TA. Se TC também vezes seno de alfa, ou seja, TC vezes alguma coisa que é menor do que 1 é igual a TB, a gente também tem que TC é maior do que TB. Então, as nossas conclusões é que TC é maior do que TA e TC maior do que TB. O que a gente pode falar sobre TA e TB? Sem saber o ângulo alfa, a gente não pode falar muita coisa. Mas, se nós soubermos ou fizermos alguma inferência sobre o ângulo alfa, a gente pode já afirmar alguma coisa sobre TA e TB. Então, se o ângulo alfa for maior do que 45 graus, a gente tem que seno de alfa é maior do que o cosseno de alfa, então a gente tem que TB é maior do que TA. Se o ângulo de alfa for menor do que 45 graus, a gente tem que seno de alfa é menor do que cosseno de B, então nós temos que TB é menor do que TA. E se o ângulo alfa for igual a 45, seno de alfa igual a cosseno de alfa,
Então a gente tem que TA igual a TB.